foi ano de lutas, hoje eu corri muito, hoje eu fiz muitas coisas, então eu estou cansado, né? Espero que você também não esteja cansado neste final de ano. E espero que você esteja alegre, porque um novo ano está sendo descortinado para nós, né? Deus está preparado, já tem preparado para nós este novo ano, né? Para nós é novo, para nós é desconhecido, mas Deus já tem preparado este novo ano para mim, para você, para cada um de nós, né? E as bênçãos, né, estão contidas na palavra do Senhor nosso Deus. São mais de 8.000 promessas que Deus tem na sua palavra, né? E a palavra diz que ela se renova a cada manhã nas misericórdias do Senhor nosso Deus. Então, de forma que nós podemos encerrar este ano alegres, felizes, né? Podemos encerrar este ano dando glórias, louvores e honras ao nome do Senhor nosso Deus. E podemos também esperar este ano novo, né? Que é novo porque o Senhor preparou para cada um de nós. Deus não faz um dia igual ao outro, né? Todos os dias são diferentes, né? Para que o Senhor prepara para nós. Hoje eu quero falar sobre um tema que é bastante conhecido de todos nós, de um texto na Bíblia que é o texto muito lido, né? Que é o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, né? Para agradecer e para pedir os cuidados de Deus para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, para agradecer por Ele ter sido pastor das nossas vidas durante esse ano de 2024. E para pedir que Ele continue com os seus cuidados sobre a nossa vida. Eu estava, amados irmãos, conversando com o Senhor sobre a palavra de hoje, né? Nós pregamos domingo. E depois já tínhamos logo hoje para falar, né? E falar exatamente no culto da passagem de ano. Aí eu pensei em falar em gratidão, né? Agradecer ao Senhor por este ano, né? Também pensei em uma palavra que viesse como um desafio para os irmãos, né? Porque as mudanças, amados irmãos, não acontecem com a mudança do calendário. Não é o fato de nós passarmos para 2025 que algo pode e vai ser diferente, né? Porque passar do ano de 2024 para o ano de 2025, né? Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não quer dizer nada. Mas as nossas atitudes, sim, podem dizer tudo. Pois as promessas do Senhor, elas estão estampadas diante de nós através da sua palavra. Estão diante dos nossos olhos. E através, amados irmãos, da palavra do Senhor nosso Deus. Né? É através da palavra do Senhor nosso Deus que tudo pode ser diferente no ano de 2025. É através da nossa atitude em relação a esta palavra que tudo pode ser diferente para nós. Porque Deus é fiel. A palavra do Senhor nosso Deus é fiel em todas as suas letras. Em todos os seus pontos, em todas as suas vírgulas, Deus permanece fiel sempre. Aí então, o ano 2025 pode ser diferente, se nós tomarmos atitudes diferentes. Aí o Senhor, amados irmãos, estampou diante dos meus olhos exatamente o mais óbvio, né? Que é o Salmo de número 23, que nos ensina sobre o Senhor, o nosso Deus. Que ensina o cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? E como filhos de Deus, né? Nós queremos sentir sempre esse cuidado e essas bênçãos do Senhor nosso Deus. E então olhar para o Salmo 23, vendo o Senhor como pastor que cuida das nossas vidas. E olhar para, amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. E no Salmo de número 23, olhar para Davi. Como que foi aquele que escreveu o Salmo de número 23, que teve essa experiência de viver com o Senhor como pastor da sua vida. Porque muitas vezes nós conhecemos o Salmo 23, até muitas vezes sabemos decor o Salmo de número 23, mas não conhecemos esse Senhor do Salmo 23, que é o pastor por excelência do Salmo de número 23. Muitas vezes não experimentamos ainda esse convívio com o Senhor, o pastor do Salmo de número 23. Não experimentamos ainda esse cuidado de Deus para com as nossas vidas que o salmista apresenta aqui no Salmo 23. Esta passagem, amados irmãos, é favorita de muitos irmãos, né?
e é conhecida de muitos, né? João Calvino disse: só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Aí então nós vamos nos sentir alegres, felizes, satisfeitos todos os dias, porque Deus tem cuidado de nós. Não tem dado aquilo que nós queremos, mas tem, amados irmãos, suprido cada uma das nossas necessidades. Tem nos concedido tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. No Salmo 23, Davi fala muito pessoalmente de Deus. E ele afirma que o Senhor é o seu pastor, né? Acredito, amados irmãos, que nessa noite vale a pena para mim, para você, nos recordarmos desses salmos, olharmos para este salmo, analisarmos Deus que é o pastor desse salmo, ver como é que nós nos comportamos durante este ano de 2024, com os cuidados de Deus na nossa vida, se o nosso coração está agradecido ao Senhor por esse cuidado de Deus. E se nós, amados irmãos, vamos adentrar este ano novo pedindo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o pastor por excelência da minha vida. Eu quero que o Senhor cuide de mim, como o Senhor cuidou de Davi. Eu quero sentir esse cuidado que o Senhor teve com Davi. Eu quero sentir esse cuidado na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja presente, como o Senhor esteve presente com Davi durante os seus dias. Eu quero ter a vitória e obter as vitórias que Davi teve durante os seus dias. Eu quero declarar todos os dias que o Senhor é o pastor da minha vida e que por isso nada vai me faltar. Amados irmãos, vamos começar ali pelo versículo 1. Nesta surpreendente declaração de Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não inicia dizendo: o Senhor é o nosso pastor, né? Porque é diferente você dizer: o Senhor é o nosso. Nós estamos incluindo muitas vezes a nossa família, estamos incluindo a nossa igreja, estamos incluindo os nossos irmãos, estamos incluindo muitas pessoas quando nós dizemos o nosso, né? O Senhor é o nosso pastor. Mas Davi não faz dessa forma. Davi contraria aqui, amados irmãos, tudo aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor, dos ensinamentos, sempre se referindo a todo o povo de Israel. Aqui ele traz na primeira pessoa, ele traz dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente essa declaração mexeu um pouco com o coração de todo o povo de Israel e mexeu com o coração de todos os servos do Senhor nosso Deus. Davi querendo dizer que o Senhor era o pastor da sua vida e não era nosso, né? É como um pai dizer, né? Um filho dizer, tendo ele mais irmãos: este aqui é o meu pai. E o irmão vai dizer: mas como assim? Ele é o meu pai também. Não, mas ele é o meu pai também. Ah, então ele é o nosso pai. Hã? Mas é que você se sente tão próximo que você diz: esse é o meu pai, né? Ele não esqueceu que Israel, Deus era pastor do povo de Israel. Mas diante da sua proximidade, amados irmãos, com Deus, é que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. E, amados irmãos, essa parábola que Jesus, né, essa forma, né, que Davi usa aqui, né, para falar a respeito do Senhor é o meu pastor, Jesus também, né, vai usar a respeito da ovelha perdida, porque ele tem esse cuidado, né, com cada um de nós. Ele tem esse cuidado com cada um de nós. E lá na parábola de Lucas 15, de 3-7, Jesus fala que o pastor percebeu que estava faltando uma ovelha e ele saiu para buscar esta ovelha. Então, assim como existe, né, esse privilégio de ter o Senhor como seu pastor, temos o privilégio também de ter esse Deus que cuida de cada um de nós, né, que tem esse cuidado todo especial, né? O rebanho pode ser pequeno, pode ser grande, né? Tem o seu pastor que cuida desse rebanho. Tem um pastor que toma conta desse rebanho. Mas você imagina agora, né, que esse rebanho do Senhor, o nosso Deus, ele é muito grande, né? Se reunimos tão somente as igrejas, né?
pegarmos as igrejas, teríamos um número já bastante grande. Agora você imagina no mundo todo, o Senhor sendo pastor de todos nós. E amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus diz que o Senhor conhece suas ovelhas e as suas ovelhas a reconhecem. Eles ouvem a sua voz e atende à voz do seu pastor. Lá em João 10, de 3 a 5, o Senhor nos ensina que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas também conhecem o seu pastor. Agora você imagine que no mundo todo, nós teríamos em torno de 7,8 bilhões de pessoas. Mas o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas. Imagine que dentre esses 7 bilhões de pessoas, Deus conhece você. Deus sabe onde você está, Deus sabe como você anda, e Deus conhece cada uma das suas necessidades. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está olhando para ele como sendo alguém que é cuidado por Deus, que dentre tantas pessoas, ele tem esse cuidado especial de Deus. Mas ele está olhando também para o Senhor como pastor de todo o povo de Israel, que tem um cuidado todo especial com todo esse povo de Israel. Ele se importa com cada um de nós. Somos muitos, mas Deus se importa com cada um de nós. Assim como um pai conhece o seu filho. Conhece cada um, Um filho é diferente do outro. Eu costumo dizer, pela nossa proximidade, pelo contato que nós temos de intimidade com os nossos filhos, Você pode ter 10 filhos. Eu tive 2 só, mas eu tenho essa experiência, De 2 eu tenho essa experiência. Mas eu creio que quem tiver 10 vai ter a mesma experiência, E cada filho, tem o seu jeito de ser, Um é diferente do outro. E tem um detalhe assim muito gostoso, que os pais gostam, E que as pessoas gostam de ver, de sentir da criança quando bebê, que a maioria das pessoas chegam perto das crianças, dos bebês, e querem sentir o cheiro do bebê. Porque criança tem um cheiro tão gostoso, Tem um cheiro tão bom, E cada um de nós tem um cheiro diferente. Eu tenho 2 filhos, cada um tem um cheiro. Cheiro gostoso, mas é diferente. A Johnny tem 13, eu tenho certeza que cada um tem um cheiro diferente. Imagine quem tem 10, como é que se sente? Imagine você que Deus nos conhece também dessa mesma forma, com essa mesma intimidade, com esse mesmo carinho, com esse mesmo zelo, E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amados irmãos. Nessa comunhão com o Senhor, o nosso Deus, nesse conhecimento de Deus que nós temos, você está incluído, A Bíblia diz também que quem o recebe, recebe poder de conhecer a Deus tão somente como o Filho conhece também o Pai. Você conhece o Filho e você conhece também o Pai. O salmista diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos uma substância informe. E é por isso que ele pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir comigo? O Senhor é o meu pastor. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor. Terceira vez, o Senhor é o meu pastor. Que você possa declarar isso durante todos os dias do ano de 2025, dizendo na primeira pessoa, o Senhor é o meu pastor. E por que ele é o meu pastor? Por que você vai sentir que ele é o seu pastor? Em segundo lugar, amados irmãos, o Senhor é o meu pastor porque ele é o meu provedor, porque ele provê para mim todas as coisas. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz, deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As ovelhas, amados irmãos, obviamente não podem expressar as suas necessidades. Se olharmos para as ovelhas como um animal, No entanto, o pastor naturalmente sabe e conhece
as necessidades de cada uma delas. O pastor sabe quando ela está com fome, quando ela está com sede, quando ela está doente, quando ela não está bem. O pastor conhece todas as coisas ali no seu rebanho. Da mesma forma, amados irmãos, Deus conhece e sabe de cada uma das nossas necessidades, de cada uma das minhas necessidades, de cada uma das suas necessidades. Ele está ciente das nossas necessidades. E é por isso que ele diz, né, lá em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe daquilo que você tem necessidade. Deus está olhando para você, Deus está preocupado com você e Deus vem ao seu encontro. Nada me faltará. É uma confissão de fé, amados irmãos. É uma confissão de fé que nada vai nos faltar, porque Deus é que cuida de nós e Deus supre cada uma das nossas necessidades. Tenho comida, tenho um pastor, então nada vai me faltar. Você tem essa confiança? Amém? Não precisamos nos preocupar com as coisas. Só que é difícil dizer isso, né? Não precisamos nos preocupar com as coisas, ou melhor, não devemos nos preocupar com as coisas. Só que quando o Senhor fala isso através da sua palavra, e quando nós ouvimos isso, que nós não devemos nos preocupar, fica difícil para nós não nos preocuparmos. Fica difícil para nós não nos inquietarmos com as coisas. Fica difícil para nós, porque nós queremos ter as coisas tudo debaixo do nosso controle. Queremos ter todas as coisas debaixo da nossa visão, daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós queremos. Não queremos entregar, como nós cantamos aqui nesta noite, entregar nas mãos do Senhor e deixar que o Senhor faça segundo o seu querer, segundo a sua vontade, porque nós determinamos o nosso tempo e nós determinamos o que nós queremos e não queremos muitas vezes aceitar aquilo que Deus tem e Deus quer para nós. Não queremos muitas vezes aceitar o tempo de Deus. Lá em Mateus 6, 25 a 34, Jesus nos aconselha, né? Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Não andeis ansiosos. Porque não adianta. Deus vai conceder a você. Deus vai conceder a você tão somente aquilo que você tem necessidade. E não adianta você ser alguma pessoa gananciosa. E não adianta você querer mais daquilo que Deus tem para você. Porque a ganância destrói. Quantas pessoas... Quantas pessoas que eram pessoas excelentes, pessoas boníssimas, pessoas próximas de você, pessoas próximas de Deus, mas porque ela começou a ganhar, ela começou a ficar rica, ela começou a ter dinheiro, os seus olhos começaram a crescer e elas se afastaram de você, e elas se afastaram de Deus. Por isso é que o Senhor retém muitas vezes as suas bênçãos, por isso é que o Senhor retém muitas vezes o crescimento, por isso é que o Senhor retém muitas vezes as bênçãos materiais, para que você não se afaste dele. Porque lá em Provérbios 38, Deus diz que Ele vai nos sustentar, mas a ganância destrói o ser humano. Lá em Tiago 4, de 1 a 3, né? Ele atenderá apenas as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Porque se nós tivermos mais, nós corremos o risco de nos afastar de Deus e de muitas vezes querer fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. Então o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, mas nada vai me faltar. Mas não fique esperando também além daquilo que você pode se perder. Além daquilo que você pode se perder, você pode abandonar os caminhos do Senhor. E em terceiro lugar, amados irmãos, ele diz: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é o Deus que me restaura. Ele é o Deus que refrigera a minha alma. Existem características que diferenciam as ovelhas de outros animais, né? Porque elas são criaturas muito inocentes, né? Incapazes de se defender. E para adicionar a isso, né, ao contrário, né, de outros animais domésticos, né,
As ovelhas, quando elas caem, elas têm dificuldade para se levantar. Muitas vezes por causa de toda aquela lã que ela tem, né? Mas o pastor está sempre perto para cuidar dela, para que ela não caia. Tanto é que o pastor não leva as ovelhas para tomar água em ribeiros. A maior parte delas são tratadas e cuidadas com águas do poço, porque ele tira a água do poço e já serve ali. Porque se deixar, ela pode se perder, ela pode se machucar, ela pode se ferir. Somos nós também, amados irmãos, incapazes de nos defender. As tentações, as lutas, os problemas, as dificuldades do dia a dia. Dependemos muito do Senhor, o nosso Deus. E precisamos dos cuidados do Senhor, que restaura a nossa alma. Isso é algo muito sensível para as nossas vidas. Porque, às vezes, nós confundimos os nossos sentimentos, né? E quando nós confundimos os nossos sentimentos, nós não estamos na nossa plena razão e não nos abrimos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vou citar 2 exemplos aqui. É claro que Deus tem os seus propósitos, mas é lição para nós. Paulo diz que tudo que está escrito foi escrito com um propósito, o propósito de nos edificar. Quando Pedro, ele comete o pecado, que ele nega a Jesus, ele se arrepende. Ele reconhece que naquele momento foi o momento da sua fragilidade, da sua carne. Então ele pede perdão para Deus. Ele reconhece que ele pecou. Já, amados irmãos, Judas, ele trai a Jesus, mas ele não reconhece que ele pecou. Ele se angustia, ele se entristece, ele se amargura, ele tem remorso, e isso leva à morte. Nós temos que tomar muito cuidado, amados irmãos, com os nossos sentimentos, para não nos confundirmos, né? Porque muitas vezes nós tomamos não o caminho do pedir perdão, não o caminho do reconhecimento, mas o caminho que Judas tomou, de destruirmos a nós mesmos, por não pedirmos perdão, por não reconhecermos as nossas falhas, por não reconhecermos os nossos pecados diante do Senhor, nosso Deus. O salmista diz, ele restaura a nossa alma. O Senhor não quer ver você angustiado, triste, preocupado, cheio de remorso. O Senhor quer ver você livre, com a sua alma restaurada, com a sua vida em paz, com o seu coração tranquilo e sossegado diante de Deus, vendo uma vida boa, uma vida gostosa, onde você transita neste mundo com paz, com sossego, com alegria. Ele restaura a nossa alma. Em quarto lugar, o Senhor é o meu pastor, porque Ele me guia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesse versículo, amados irmãos, Davi diz o mesmo sobre Deus, porque Deus o dirigiu por caminhos de retidão durante o seu reinado e o capacitou a vencer grandes batalhas contra os inimigos da nação que ele governava. Ele sentia esse cuidado de Deus, e o dirigir de Deus, e orientar de Deus. Houve momentos em que Davi foi zombado. Zombaram de Davi. Seu servo falou assim, o senhor quer que nós destruamos essa pessoa? Eu falei assim, não. Se essa pessoa está dizendo, é porque eu preciso ouvir.
porque isso faz parte da justiça de Deus na minha vida, do tratamento de Deus na minha vida. Deus nos deu o ministério da palavra, amados irmãos, pelo qual nós somos justificados. Nós somos justificados pela palavra, pela graça do Senhor nosso Deus, né? E a sua função é me conduzir para a vida eterna, te conduzir para a vida eterna. Por sua palavra, esse tesouro tão querido nos conduz e estabelece como devemos viver e nos mover no nosso dia a dia. Davi se sentia guiado pela justiça do Senhor, o nosso Deus. Por isso ele não temia os inimigos, ele não tinha medo dos inimigos, porque ele precisava tão somente de seguir as orientações de Deus. E Deus é que acertava a conta com os seus inimigos, né? Por isso que ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em quinto lugar, o Senhor é o meu pastor porque Ele me protege. É Deus que me protege. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lugares áridos, difíceis, onde a morte o rondava. Ele olhando aqui para a figura do pastor. O pastor tinha que conduzir as ovelhas por lugares difíceis. Tinha que defender as ovelhas dos predadores. Mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai cuidar de mim. Davi tinha essa confiança que o Senhor cuidava da sua vida. A morte seguia Davi, né, em todos os lugares, mas o Senhor sempre o protegia. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas o Senhor o guardou, o Senhor o livrou em muitos momentos. Lá em 1 Samuel 23, de 1 a 29, né, ele estava em Keila e tinha que lutar contra os filisteus. E ele orou ao Senhor e o Senhor falou: pode seguir, porque eu vou estar com você e eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Isso aconteceu. Mas logo em seguida, amados irmãos, Saul veio no encalço de Davi por inveja. E procurou Davi. Até que chegou um mensageiro e disse: olha, os filisteus estão nos invadindo. Aí Saul deixou de perseguir Davi para ir combater com os filisteus. E Davi escapou. É por isso, amados irmãos, que Davi diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Porque ele teve essa experiência de livramento na sua vida. Assim também, amados, é conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por problemas. Mas temos que saber que o Senhor está sempre ali a nos guardar. Nós só temos que dizer: obrigado, Senhor. Em sexto lugar, o Senhor é o meu pastor porque Ele me conforta. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bom, né? Cajado era usado pelo pastor para cuidar das ovelhas, né? Com o cajado ele pegava a ovelha, trazia para perto dele, aquela que estava escapando, aquela que estava lá caída num buraco, ele tirava com o seu cajado. Ele usava o seu cajado também para olhar, né, cuidar da sua ovelha assim individualmente, né, para ver se tinha algum ferimento, alguma coisa ali movendo a sua lã. Era o seu cajado, né? E para nós, amados irmãos, o cajado de Deus na nossa vida é a palavra do Senhor nosso Deus. E o salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O cajado hoje é a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, que nos orienta em todos os momentos da nossa vida. É a palavra do Senhor nosso Deus que traz clareza à nossa mente, ao nosso coração. Lá em Hebreus 4:12, né?
A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que separa junta medulas, né? Essa palavra, né? Lá no profeta Isaías, é o martelo que esmiuça a penha, né? Que quebra aqueles momentos de dureza do nosso coração, para que nós possamos compreender a vontade de Deus, né? É a palavra do Senhor nosso Deus, lá de Atos, capítulo 2, versos 37 a 40, quando Pedro está anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, e aquelas pessoas perguntam: Senhor, irmãos, o que é que nós precisamos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo Jesus. Assim como o cajado dirigia e orientava as ovelhas, a palavra do Senhor é que orienta o nosso caminho, o nosso viver diário. Por isso, amados irmãos, precisamos ter no nosso dia a dia ali a palavra do Senhor nosso Deus, ali do nosso lado, na nossa cabeceira, na nossa mão, para compreendermos e decifrarmos qual é a vontade do Senhor nosso Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. E por último, amados irmãos, o Senhor é o meu pastor. Aqui vai ficar assim meio que, né? Um termo assim que os irmãos vão olhar: mas pastor, será que é isso mesmo? O Senhor é o meu pastor porque Ele me exalta. Mas o Senhor me exalta? Sim. O Senhor te exaltou. O Senhor tirou da condição de pecador, miserável pecador, por intermédio do seu sangue, e o colocou ali como seu filho amado. Ele te exaltou. O Senhor é aquele que nos exalta, o Senhor é aquele que exalta os seus servos, né? Versículo 5, né, diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amados irmãos, nunca faltaram pessoas para invejar Davi. Os irmãos sabem muito bem disso. Nos Salmos ele expressa muito bem como os inimigos vieram contra a sua vida. Quantas vezes ele foi traído? Quantas vezes ele foi buscado? Mas todas as vezes o Senhor o amparou e o Senhor lhe deu a vitória, e Davi foi honrado. Apesar, amados irmãos, dele ter sido sempre honrado pelo Senhor nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas vitórias, né? Ele diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi nunca foi de perseguir seus inimigos. Ele sempre batalhou de forma justa. Ele nunca foi de querer destruir aquele que esteve contra ele, ou que foi contra ele. O exemplo disso é que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Porque ele sabia que não cabia a ele a justiça deste mundo. Cabia ao Senhor. Ele acreditava, né, lá em 1 Samuel capítulo 17, 47, né, que a vingança pertence ao Senhor, o nosso Deus. Para os discípulos de Jesus, Jesus disse: olha, vocês devem amar os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, porque é o Senhor que pertence à justiça. E eu quero concluir aqui, amados irmãos, esta palavra nesta noite, deixando aqui esses 7 pontos, para que você possa olhar para eles e enxergá-los na sua vida, no seu coração, durante todo esse ano de 2024. Mas também olhar para esse salmo e dizer assim: Senhor, eu quero viver esse salmo no ano de 2025. Se você já teve essa experiência de conhecer ao Senhor como pastor da sua vida, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Se você não teve, esta é a oportunidade de você dizer: que coisa, que maravilha.
Como Davi confiou no Senhor, eu preciso confiar também. Dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o pastor da minha vida. Hoje. Eu quero que o Senhor seja o pastor da minha vida a partir de hoje. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida, como pastor da minha vida, durante o ano 2025. Feche teus olhos. Eu creio que você deve saber esse salmo decor. Se você não souber, você vai ficar com os seus olhos fechados. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor de olhos fechados. Temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor com toda a nossa confiança, de olhos fechados. Eu quero que você, de olhos fechados, você possa recitar junto comigo o Salmo de número 23. Fale comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, aleluia. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos porque o Senhor pastoreou a nossa vida durante todo esse ano de 2024 e nós estamos agradecidos por isso, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa-nos, ó Deus, por aqueles momentos que nós fomos ovelhas rebeldes e não aceitamos, ó Deus, os teus cuidados. E não, ó Deus, buscamos os teus cuidados, Senhor. E rejeitamos, ó Deus, ó Pai, a tua correção, Senhor. Mas, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos agora, Senhor, pedindo perdão, agradecidos, Senhor, pelos teus cuidados. E orando, Senhor, e pedindo, ó Deus Todo-Poderoso, do que és o pastor de Israel, do que és o pastor de Davi, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o meu pastor, que o Senhor seja o nosso pastor, Senhor, para este ano de 2025, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos submetemos ao teu pastoreio, Pai, e pedimos, ó Pai, pastoreia-nos, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, como ovelhas tuas, Pai, resgatados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, como igreja tua, Senhor, para o louvor da sua glória e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém.